Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória ao Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Vós tendes o coração endurecido? Amados irmãos e irmãs, que celebram conosco esta Eucaristia através da Rádio Liberdade FM, vocês aqui na Igreja Matriz de Santa Luzia em Avanhandava, você que reza conosco através do canal no YouTube. Hoje, terça-feira da 6ª semana do Tempo Comum, dia 18 de fevereiro, quando Deus conosco nos traz uma intenção de missa tão bonita e que casa tão bem com a liturgia da palavra de hoje. A promoção da concórdia. A palavra concórdia, ela recorda 2 palavrinhas do latim: cum cordis, com o coração. E justamente para promover a concórdia, é preciso que nós, cum cordis, com o coração, coloquemos a nossa vida diante da luz da palavra de Deus e nos deixemos também iluminar por essa palavra. Essa palavra que hoje nos fala da dureza do coração, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho. Deus que vê aumentar o mistério da iniquidade no mundo, Deus que vê o avanço do mal no mundo, Deus que vê o ser humano criado à sua imagem e semelhança, ferido pelo pecado original, que vai de maldade em maldade, que vai de pecado em pecado, esquecendo do Deus que o criou, esquecendo do próximo que é seu irmão e vivendo apenas de acordo com os seus instintos. Esse instinto ferido pelo pecado, mordido pela serpente que enganou Adão e Eva, que vai rejeitando Deus de si, que vai rejeitando a vida do próximo, e claro, à medida em que eu rejeito Deus da minha vida, à medida em que eu me afasto da palavra de Deus e da Eucaristia,
a dureza do coração é consequência natural. Mesmo com a gente que celebra a Eucaristia todo dia, vejam, os apóstolos estavam com Jesus no barco e mesmo assim tinham o coração endurecido, porque não basta estar diante de Deus, é preciso querer estar concordes em Deus, com o coração em Deus. Eu celebrava a Santa Missa esse domingo no Carmelo de Santa Teresinha, lá em Aparecida, e dizia ao povo e às carmelitas da resposta mais comprometedora que nós dizemos em cada missa, e que a gente às vezes, ou porque está pensando na morte da bezerra, ou porque a gente já aperta o botão do automático, não se dá conta do que sai da nossa boca. E cada resposta na Santa Missa é um compromisso e um ato de fé. E Deus nos cobrará de toda palavra que sai da nossa boca. Evangelho de São Mateus, Jesus diz isso: sereis julgados por toda palavra que pronunciardes. Qual resposta é essa? A mais comprometedora de todas. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Será? Ou o nosso coração já encontrou repouso nas coisas desse mundo, que são contrárias inclusive ao querer de Deus? Vejamos bem, ao ponto de Deus se arrepender de ter criado o ser humano, de Jesus olhar para aqueles apóstolos que experimentaram os sinais de Cristo, experimentaram um milagre. Jesus diz: vocês se preocupam porque só tem um pão, vocês se esqueceram que eu multipliquei para 5.000 pessoas, depois para 4.000 pessoas, sobrou 12 cestos, 7 cestos, e eu aqui com vocês, nós somos 13 num barco só, com um pão, eu não posso fazer nada. Ou seja, aqueles apóstolos, não diferente de nós, muitas vezes, não tinham o principal pão dentro de si, a fé. Por isso, o pão da Eucaristia é sem fermento, porque o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus, é o fermento da falta de fé, é o fermento que nos faz inchar por dentro. O pão da Eucaristia é pão sem fermento, ele é pequeno, ele é humilde, fininho, para que ninguém se encha de orgulho, para que ninguém se envaideça de nada, para que ninguém cresça na soberba, e assim a gente possa passar também pelo dilúvio. E nós passamos, todos nós também passamos por um dilúvio. Bendito seja Deus. O dilúvio pelo qual vocês e eu já passamos chama-se batismo. É ali onde, não mais na arca de Noé, mas na arca da igreja, a água da misericórdia divina afogou um ser humano pecador, escravo do diabo, e passando dentro da arca da igreja pela pia batismal, o dilúvio arrastou um ser humano pecador e fez nascer ali uma nova criatura. Essa é a graça do batismo. Por isso, uma das leituras do Sábado Santo é justamente recordar a água do Mar Vermelho, a água que afoga, a água que mata, porque esta mesma água, usada por Deus para gerar a vida nova no batismo, é a mesmíssima água que Ele usa para destruir o pecado. Não é à toa que os santos padres da igreja, no começo da Santa Igreja, isso por volta do século II, III e IV, diziam que a arca de Noé era uma profecia da cruz de Cristo. Ou seja, é pelo mistério da cruz de Cristo que nós, no batismo, passamos pelo dilúvio, morremos ali, para em Cristo começar uma vida nova. Mas volta e meia o coração endurece de novo.
E bendito seja Deus, o outro dilúvio permanente que tem na igreja, que se chama sacramento da reconciliação e da penitência, a confissão, onde ali, no confessionário, Deus, na sua misericórdia, envia o dilúvio do perdão que mata, que destrói, que afoga uma vida de pecado e faz nascer ali uma nova humanidade. Vejam, esse Deus que desistiu uma vez de criar o ser humano, em Jesus não desiste mais. O grande problema é, diante de um Deus que hoje, em Jesus, não desiste da gente, será que a gente já não desistiu de Deus há muito tempo? Não, padre, eu não desisti porque eu venho à missa, eu estou na pastoral, eu ajudo na igreja, eu, e tanta coisa. Mas a pergunta é, você quer ir para o céu? Eu, como padre, quero só ser padre, eu não quero ser santo. Você, meu irmão, minha irmã que me ouve, nós queremos apenas viver na igreja como um clube, onde a gente se reúne uma vez por semana, participa de um grupo de amigos, mas não muda de vida, e vai de pecado em pecado, e a gente vai assim como que abusando da misericórdia divina, até o dia em que dá um tanguá, uma sapituca, a gente cai duro no meio da rua, e aí? Cuidado, a palavra de Deus nos orienta que assim como a misericórdia dele é infinita, também em nós este desejo de viver uma vida sem Deus, ele também é constante. O tentador não dorme, o tentador vigia, e o tentador sabe aonde é que ele tem que te morder para te fazer cair. O tentador sabe onde é que ele precisa me morder para fazer eu cair. E por isso a oração constante, confissão frequente. Imagine a vida de uma pessoa que há anos não se confessa. E aí você olha para a pessoa e diz: como é que você está? Eu estou bem. Não está. Você está com os dois pés no inferno. Aquela pessoa que você ama é uma pessoa já carimbada para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é o catecismo. Por isso, uma das intenções que a Virgem pediu em Fátima que nós rezássemos é pela conversão dos pecadores endurecidos, aqueles que já não se incomodam com o mal. E nós vemos na nossa própria família. Eu, ao dizer isso, penso em tantos parentes meus que eu amo, e por mais que às vezes a gente diga, a pessoa olha e fala assim: ah, tá bom, e continua. Só que nós, na nossa busca diária de conversão, para viver concordes, para viver com o coração, nós não podemos querer nos salvar sozinhos. Deus não disse para Noé: sobe sozinho na arca e deixa o resto que morra. Não. Vai tentando colocar dentro da arca todos aqueles que podem ser salvos. Por isso, cristão, a nossa missão é não descansar enquanto não conseguirmos, amparados e sustentados pela graça de Deus, a nossa própria conversão e a conversão daqueles que nós amamos. Porque a maior prova de que nós amamos alguém não é uma cesta de chocolate Dia dos Namorados, não é um carro zero na garagem, não é uma casa parecendo uma mansão. A maior prova de que nós amamos alguém é querer que essa pessoa se salve para a vida eterna. Porque o bombom acaba, o carro bate, a casa racha e a alma fica. Pensamos hoje, por intercessão de Nossa Senhora, ela que tem
com coração em Deus, ela que não tem um coração endurecido, que ela interceda também pelo meu coração e pelo coração de vocês. Porque eu preciso me converter muito. Da comunidade eu sou o primeiro e mais grave pecador. Eu sou o primeiro necessitado de conversão. E eu espero, pela intercessão de Nossa Senhora e pela misericórdia divina, que todos nós, passando pelo dilúvio da misericórdia, possamos um dia chegar à terra prometida, que é o céu. Deus nos ajude, Nossa Senhora nos alcance a graça e o nosso coração seja convertido por aquele que é manso e humilde de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.